Eu entrei em depressão, eu passei por mais de 7 médicos, todos eles falando o pior, que era uma situação muito complicada e que provavelmente eu não levantaria da mesa de cirurgia. Eu cheguei na Igreja Universal com um diagnóstico de câncer no rim, né? E a medicina diz que para esse tipo de câncer não existe cura e também não existe quimioterapia. E por conta desse câncer, desse diagnóstico, eu sofri, eu entrei em depressão, busquei médicos renomados. Quando alguém falava para mim, vai até um médico tal, eu ia, mesmo que tivesse que pagar, eu não tinha problema em pagar, seja qual fosse o valor, porque a minha intenção era buscar uma saída, uma palavra positiva que existia uma saída. Mas quanto mais renomado era o médico, pior era a palavra, a notícia que eu ouvia. E naquele afã de buscar a cura, eu perguntei para um desses médicos qual que era o valor, quanto eu poderia pagar no particular. Então ele fez uma soma muito por baixo ali, ele falou: Anderson, você vai pagar por volta de mais de 50 mil reais se você for pagar no particular. Só que ainda assim a gente não te garante que você vai sair vivo dessa cirurgia. Então nessa madrugada, quando já tinha se passado vários meses que eu estava ali em depressão, eu vi o programa da igreja. Eu era uma pessoa que criticava muito a igreja, né? Meu pai fazia convites para que eu fosse até a igreja e eu resistia muito, eu criticava, falava muito mal a respeito da fé dele, né? E foi em uma madrugada que, assistindo o programa da Igreja Universal, eu vi as pessoas sendo curadas e vivendo aquela situação que eu já estava com a cirurgia já pré-agendada, já tinha feito todos os exames e ali foi feito um convite para que eu fosse até a igreja, participasse de uma reunião, fizesse um propósito ali. E nesse propósito houve um desafio, que se eu fosse, eu seria curado. E eu me sentei nas últimas poltronas com muita vergonha, né? Lembrando de tudo que eu falava da igreja, falava mal. E eu sentei na última poltrona ali, apenas fazendo aquele propósito, obedecendo o que o pastor tinha falado. Ó, traga uma garrafa com água, traga a sua fé e participe desse propósito aqui. E eu participei e lembro que eu entrei ali com muita dor no interior. E quando eu sentei lá no fundo, veio uma paz muito grande que eu nunca tinha sentido na minha vida toda. Participei daquela reunião e ao final da reunião, quando ele falou, Deus abençoe, boa noite, foi em paz, uma certeza entrou dentro de mim ali. Algo que eu não conseguia explicar o que era para as pessoas, mas algo dentro de mim, um pensamento, algo me falava assim, acabou o seu problema. Então ali veio uma certeza que não ia mais precisar fazer a cirurgia. Isso foi numa terça-feira, eu marquei novos exames para voltar ao médico na sexta-feira daquela mesma semana, eu voltei com novos exames e aí quando eu cheguei no médico, o médico olhou toda aquela pilha de exames antigos que eu já tinha feito e eu perguntei, doutor, o que aconteceu? Né? Você está olhando aí todos os exames, aí isso não me responde nada. Ele falou, olha, eu não sei te dizer o que aconteceu, porque assim, esse último exame ele está diferente de todos os outros que você fez. Ele consultou Albert Einstein, Hospital do Câncer, foi várias equipes consultando para tentar descobrir o que tinha acontecido com o meu exame. Na terceira consulta, o médico falou para mim, olha, ainda só não sei dizer o que aconteceu. É algo que a gente não consegue explicar, mas você não tem mais nada. E eu não tenho por que fazer a cirurgia em você. Então ali eu tive a primeira experiência com o poder de Deus. E aí já curado, já na igreja, já com aquele peso, a depressão já tinha sido livre, comecei a participar das reuniões, a reunião de domingo, de quarta-feira, e comecei a entender a questão espiritual. E aí foi apresentada a proposta da Fogueira Santa, né? E eu entrei no propósito, mas eu falo para as pessoas hoje que eu não vivi o propósito, né? Eu apenas participei, eu não vivi. Por quê? Porque eu entendi o que tinha que ser feito, mas eu não obedeci. E Deus ele me pediu algo. Ele me pediu para entregar a vida por completo. E eu pensei no material. E olha que interessante, eu estava disposto a pagar qualquer valor, né, naquela cirurgia para buscar a minha cura. Que os médicos diziam que não teria jeito ali, porque era uma situação complexa, né? E Deus não me cobrou nada para me curar. E quando Deus me pede tudo que eu tinha, que era a minha vida, para entregar minha vida por completo, eu neguei. Eu foquei em coisas materiais, foquei na vida sentimental, uma pessoa que eu colocava em primeiro lugar na minha vida. E não que Deus não quisesse que eu casasse, que tivesse uma família, porque na verdade a família é projeto de Deus. Mas o que Deus queria que eu entendesse, que Ele tinha que ser o primeiro.
Então, aquela pessoa era o pedestal da minha vida ali, era o que estava sendo o sol da minha vida, no meu planeta, né? Então, eu priorizei aquela pessoa, eu queria aquela pessoa, então eu fiz um voto por aquela pessoa, meu pedido foi por ela, eu queria ela em primeiro lugar. Então, eu vivia aqueles conflitos ali dentro de mim durante vários dias antes de chegar à entrega do voto. Mas Deus já havia me pedido e eu, no meu íntimo, eu tinha entendido e tinha feito voto com Deus. Mas no dia de entregar o voto, eu não entreguei o que Deus queria, eu entreguei outra coisa. E aí vem um outro problema, porque assim, a gente vê as pessoas contando o testemunho e dizem que elas descem com certeza. Eu desci com a certeza que Deus não me iria responder naquele pedido que eu havia feito da vida sentimental. Porque não era o que Deus queria. Deus queria a minha vida, queria que eu colocasse Ele em primeiro. Eu tinha entendido, mas eu não obedeci aquilo, porque eu fui teimoso, eu queria a pessoa. E aí passaram-se 2 dias que eu vinha descobrir uma traição por parte dessa pessoa. Então acabei ficando frustrado porque não tive nenhum relacionamento e acabei perdendo tudo que eu achava que eu ia ter ali. E essa lição negativa valeu muito porque eu entendi que eu não poderia errar mais no altar. Então eu não esperei nem chegar à próxima campanha. Eu sabia o que eu tinha que fazer. Então eu fui com toda a força, passaram algumas semanas. Então eu decidi colocar toda a minha vida, porque é o que Deus realmente queria. Então, quando a gente se fala de fogueira santa, de voto com Deus, de entregar a vida, muitas pessoas não entendem o que é entregar a vida, né? Entregar a vida é colocar Deus em primeiro lugar. E eu entendi aquilo na primeira oportunidade que foi me falar da fogueira santa, mas eu não quis obedecer. Então, eu queria fazer do meu jeito. E no nosso jeito não funciona. Então, eu falei, não, agora eu não vou mais errar, eu não tenho mais tempo para errar, eu quero uma vida diferente. Eu vi as pessoas falando do Espírito Santo, falando que tinha paz. Eu tinha paz quando eu vinha na igreja, mas quando eu saía eu voltava para o campo de guerra e enfrentava todos os problemas de novo. Então eu já estava decidido, eu não queria mais aquela vida, então eu falei, Deus, o que eu tenho que fazer? Então a partir do momento que eu decidi colocar tudo ali e levar no altar e entregar tudo, então não demorou poucos dias, o Espírito Santo veio. E foi uma mudança totalmente... não dá para comparar nem com a cura. Quando eu falo da cura, e quando eu lembro desse dia que foi um domingo pela manhã, eu lembro do local, o banco que estava sentado, eu lembro da música que a gente cantou naquele momento, mas não foi um sentimento, foi uma certeza que Deus era comigo. Entrou uma força tão grande dentro de mim, assim, incomparável com aquela certeza que eu tive da cura do corpo físico, porque agora eu tinha uma certeza que, independente do que acontecesse, Deus ele era comigo, em todas as situações, seja na vida financeira, na sentimental, e principalmente se eu morresse naquele momento, dali para frente, eu tenho a certeza para onde ia a minha alma. E é exatamente isso que Deus queria desde lá do início. Eu não tive mais dificuldade de obedecer a palavra. Então, eu passei a ter facilidade de obedecer a voz de Deus. Então, para mim, tudo que é material, isso perdeu totalmente o valor. Não que a gente não ame a família, que a gente não tenha a nossa prioridade pelo trabalho e tudo mais, mas quando Deus me pede algo, eu não tenho dificuldade de entregar isso. Quando chega a fogueira santa, eu me preparo antes, eu tenho um propósito de me preparar, de pedir a direção de Deus, então muito antes de chegar ao propósito, eu já vou ali pedindo para que Deus mostre o que Ele quer de mim. A minha vida, comparada ao que era antes, não tem comparação, principalmente no espiritual, né? Mas eu tenho hoje um casamento abençoado, né? A gente não tem nenhum tipo de problema, a gente não tem briga. A nossa casa hoje é praticamente um pedaço do céu ali, porque a gente tem paz. Desde o momento que a gente acorda até o momento que a gente vai dormir, a gente tem diálogo, né? Hoje eu tenho uma vida bem sucedida no meu trabalho, não tenho problema nenhum na questão financeira. Deus tem suprido todas as coisas que eu preciso e até coisas que eu nem preciso pedir para Deus, né? Deus, ele sabe, mas ali tem situações que Deus ajuda ali sem a gente precisar fazer qualquer tipo de pedido. Ele sabe o que a gente está necessitando. Deus, ele completou, não foi apenas aquele pedido que eu fiz. Deus, ele veio, me deu o Espírito Santo e completou todas as áreas da minha vida. Hoje, minha vida é totalmente completa. As pessoas pensam em conquistar a casa, conquistar o carro, a família. Não que seja errado pedir isso. Deus, ele determina na palavra dele que a gente tem direito, né? Uma vida e vida com abundância. Mas ele disse também que a gente tem que buscar primeiro o reino de Deus. E o reino de Deus é exatamente isso, é o Espírito Santo, né? Priorizar a salvação, priorizar Deus em primeiro lugar.